Grande é o teu amor, Senhor. Grande é a tua graça. Grande é o teu senhorio sobre nós. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, 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 tu és bom, Tu és, só tu és bom, Senhor, tão bom, tu és. Boa noite, graça e paz. Amém? Vamos tomar lugar. Vamos iniciar este culto ao Senhor. Nosso culto de celebração. Vou pedir pro o Digão, acho que não chegou ainda, né? Foi buscar a Priscila para tomar o lugar. O pessoal da equipe de louvor já pode vir aqui à frente. Camilinha, vai chamando o povo. Irmãos, vamos orar para a gente iniciar esse tempo de louvor e adoração na presença do nosso Deus. Baixe sua cabeça, leve seu espírito ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos, ó Pai, te louvar, te adorar na beleza da sua santidade, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus Criador, o Senhor é o nosso Deus sustentador, aquele que nos salvou, ó Deus, aquele que tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Pai, por cada membro que aqui congrega, pelos irmãos que estão participando deste culto hoje, pelos nossos visitantes, ó Deus. Que o Senhor esteja se manifestando em nosso meio, Pai, falando ao nosso coração. Desde o momento em que chegamos aqui, ó Pai, e te pedimos que o Senhor fale conosco, até o momento em que pisemos a planta dos nossos pés lá para fora, Senhor. Fala ao nosso coração na comunhão, através dos cânticos, ó Deus, através das orações, através da palavra que virá, Pai, através da vida do Teu servo, Senhor. Alegra o nosso coração, Espírito Santo, com a Tua doce presença, que nós possamos aqui, Pai, sair transformados pelo poder da comunhão contigo, Senhor, que nós possamos
estar com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar, com o coração aberto, Senhor, com a mente aberta, para aquilo que Tu tens para nós, ó Deus. Recebe, Pai, o nosso coração, recebe também as nossas preocupações, a nossa angústia, recebe a nossa tristeza. Deus, trata o nosso coração nessa noite, Pai, para que nós saiamos diferentes do que chegamos, ó Deus. Que a Sua doce presença possa fazer diferença em nossas vidas, ó Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos e fazemos isso no doce e precioso nome de Jesus. Amém? Está todo mundo aí? Falta o Digão. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, enquanto o povo sobe, o povo vem para cá. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu gostaria de... É uma leitura um pouquinho... não é tão extensa. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé. E a gente vai ler a partir do versículo 10 do capítulo 1. Amém? No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, ou sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. E a leitura até aqui, irmãos. Eu gostaria que vocês sentassem, só em reverência à palavra de Deus. Boa noite aos irmãos que estão assistindo e aos visitantes também que estão assistindo esse culto através da nossa página do Facebook. Irmãos, esse trecho das Escrituras nos mostra que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor da igreja. Ele se apresenta a João como uma figura de traços impressionantes, e a gente vê na descrição do texto o nosso Senhor em toda a sua glória, em todo o seu domínio, e a gente vê que Jesus Cristo, ele começa a falar da igreja, ele expõe a igreja, no caso aqui a igreja de Éfeso, e a gente compreende que o Senhor, ele caminha no meio da igreja, no meio das igrejas, né, as pequenas igrejas, vamos assim dizer, as igrejas que fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra. Ele conhece as características, né, ele conhece as virtudes, ele conhece as mazelas, ele conhece as preocupações, ele conhece os defeitos, ele conhece os pecados de cada parte do seu corpo.
O nosso Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele também nos alerta para que nós possamos nos corrigir. Graças a Deus que o Senhor, Ele passeia no meio da sua igreja e Ele nos conhece intimamente e conhece cada parte do seu corpo. E Ele também nos dá promessas e bênçãos para que nós, olhando para aquilo que Ele tem para nós, nos arrependamos e prossigamos e consigamos ouvir a sua voz hoje. Se você veio aqui nessa noite, tenha essa certeza que o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor destas 7 igrejas descritas em Apocalipse, é o Senhor da igreja e Ele deseja ser o Senhor da sua vida. Ouça, como a gente lê em alguns trechos aqui depois, se a gente continuar lendo, ouça a voz do Espírito hoje. Que o Espírito de Deus possa falar contigo, meu amigo, meu irmão, caro visitante. Esteja com os ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar para você nesta noite. Amém? Podemos cantar, Digão? Digão está se preparando ali. Eu quero dar as boas-vindas aos visitantes da igreja. Nós temos hoje, em especial, a família do nosso pastor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eles estão ali. Depois vocês vão receber um abraço. Já receberam um monte de abraço, eu acho, né? Às vezes em forma de cumprimento, mas sejam bem-vindos. Né? Como a gente costuma dizer, o Lars costuma dizer, essa é a sua igreja. Né? Então, sintam-se em casa, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus fale ao coração de vocês também. Amém? Nayara, é isso? Bruna, Senhor Gilberto, eu não peguei o nome da mamãe. Miriam. E as crianças, que depois a gente vai pegar o nome direitinho. Está lá o Joaquim e a Lívia. Pronto, falei todo mundo. Tem mais alguém que está nos visitando nessa noite? A Daiane e o Vinícius. Sejam bem-vindos. E as crianças? As crianças? Bernardo, Gael. Sejam muito bem-vindos. A Daiane já é a segunda vez. Vai ficar, né, Daiane? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao nosso Deus em forma de cântico. Que o Senhor esteja alegrando o seu coração através da música e que você adore ao Senhor em espírito e em verdade. Pronto, Miguel? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do te dou
Amém. Glórias a Deus. Pode estar sentado, igreja. Muito bom. Que você possa entregar os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos da sua vida ao Senhor. Irmãos, um tempo de aviso aqui bem rápido. A nossa escola bíblica de manhã foi uma bênção. Finalizamos a aula com o irmão Caio, que é o nosso líder da EBD. A gente não gosta de falar quem não veio perdeu, né? Mas perdeu. Deus tem abençoado as nossas vidas através dos professores. Nós temos trazido uma temática para esse tempo, uma temática variada, mas falando sobre a igreja do Senhor. Sobre a igreja do Senhor. E a próxima aula será sobre os dons espirituais e a sua função na igreja. E para a igreja. Se você não encontrou o seu dom ainda, seria um tempo interessante de você vir aprender um pouco sobre o que significa ter um dom espiritual. O Senhor repartiu os dons quando Ele deixou o seu Espírito entre nós, mas nós precisamos saber para que eles servem. Qual é o seu dom? Você tem um talento? É uma forma de a gente entender como é que Deus quer usar a nossa vida. Então venha para a escola bíblica. É o professor Laércio, é isso, professor? É isso aí? Laércio vai dar aula. Tem sido bênção as nossas aulas. Então venha. 9 horas nós temos o nosso culto, na parte da manhã. E às 10 temos um café no intervalo. E às 10 horas se inicia a nossa escola bíblica. Continuamos com a oferta missionária para o pastor Natan. Encerramos, agora vamos escolher um próximo missionário. Então, mas traga oferta. Teve gente aqui que me perguntou, viu, Caio? Eu posso ofertar hoje? Eu falei, pode. Escreva lá no envelope. Oferta missionária para a escola bíblica. Ok? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, curso de elétrica às terças-feiras. O curso A ideia é evangelização, gente. Nós abrimos as portas da igreja para que as pessoas conheçam a nossa igreja através do talento do Gilberto e do Ricardo, que estão liderando o projeto. Estão fazendo um curso de eletricidade básica e, de qualquer forma, vão conhecer a igreja. Tem conhecido a igreja, tem frequentado a igreja. Alguns já têm colocado os seus pedidos de oração. A gente tem uma caixa lá de pedido de oração na sala. Muitos não são convertidos, então a ideia é que o Senhor alcance o coração dessas pessoas através do serviço que nós prestamos aqui. Ok? Terça-feira, Ricardo está aí. Que horas, Ricardo, está acontecendo o curso? Das 7 às 9. Quantas pessoas são, Ricardo? 23 pessoas frequentando o curso, gente. Quantos, tem uma ideia de quantos não conhecem Jesus Cristo, Ricardo? Metade? Metade. Tá ótimo. Se tivesse um, já valeria a pena. Né? Nós temos encaminhado um outro projeto também, depois até compartilhar com o pastor, na área de informática. Está caminhando aí, nós vamos ver se a gente consegue implantar também. Ok? Quartas-feiras de oração, nós tivemos o privilégio de iniciar o período agora com o pastor Caleb, trazendo as reflexões e as meditações das quartas-feiras. E nós estamos, desde um bom tempo, orando pela Igreja Batista do Parque das Nações, todas as quartas-feiras. Tem um pequeno exército que se reúne e essa igreja está de pé, muito por conta disso, né, Graça? Laércio, Jonathan, a igreja está de pé porque um grupo se reúne às quartas-feiras e tem colocado diante do altar de Deus essa igreja, as necessidades que são trazidas através da vida dos irmãos, e nós estamos de pé por isso. Quarta-feira, às 19h30, tem sido bênção para a minha vida. Eu falo de testemunho pessoal, para mim, para a vida da minha esposa, para a vida de muitos. Quarta-feira, às 19h30, venha. Daqui a um tempinho nós vamos começar a mexer algumas coisas, né, pastor? Já conversei rapidinho com ele. Sábado que vem, Jonathan, vem cá falar rapidinho sobre o que nós temos no sábado que vem. Estão me ouvindo aí? Boa noite, graça e paz, amém? No sábado, nós vamos ter aí o nosso workshop, é uma reunião que nós vamos fazer. Nós tivemos somente 10 pessoas aqui da igreja que responderam o formulário, tá? Nós já temos alguns interessados aí em aprender guitarra, aprender bateria, voz, canto, teclado, tá? Contrabaixo. Se você quer participar com a gente, você pode preencher o formulário lá na página da igreja. Nós também passamos
o formulário no grupo oficial da igreja, tá? E aí você pode preencher. Se não der para preencher até sexta-feira e quiser vir mesmo assim, no sábado, às 14 horas, nós vamos nos reunir aqui na igreja para poder fazer uma pequena reunião e a gente poder trocar algumas experiências sobre a música na igreja, a importância da música na liturgia cristã, um pouquinho sobre as curiosidades dos instrumentos, a nossa experiência um pouquinho aqui como músico, né? A gente vai ouvir uma palavra abençoada aí para a irmã Eliane, vai estar trazendo para nós no sábado, e depois nós vamos ter a parte prática, né? Vocês vão sair daqui tocando Beethoven, Bach, Mozart, cantando o lírico, tá bom? Não pode enganar que é culto de domingo à noite, né? Falando a verdade, a gente pretende com esse workshop, gente, estimular, engajar, tá bom? Vocês veem a gente aqui e muitas vezes as pessoas acham que há uma distância da realidade do músico para o que acontece muitas vezes para aquele que está sentado no banco, e é aberto, gente, tá bom? E aí depois, a nossa proposta é que cada um de nós aí possamos dar algumas aulas, trabalhar com esses irmãos para entrar aqui na equipe de louvor e estar conosco tocando às quartas-feiras, aos sábados, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite. Esse é o nosso objetivo, é nós fazermos esse engajamento para trazer pessoas para nos ajudar aqui na frente durante o louvor, tá bom? Então, não paga nada, tá bom? Logo depois da programação a gente vai ter uma confraternização bem rápida, tá? Eu sei que o Júnior aqui já regalou hoje atrás, né? Vai ter um coffee break para a gente aqui. E venham, participem, né? São os ministérios trabalhando, a igreja viva, ela está atuante e a gente precisa de cada um de vocês, amém? Qualquer dúvida, nos procure depois, tá bom? Amém, Jonathan. Obrigado, viu? Ontem nós tivemos o nosso encontro bimestral de casais, né, Tato? Bênção, a igreja estava cheia, graças a Deus. Deus tem, como o Jonathan disse, abençoado a nossa igreja está viva, né? Os ministérios têm funcionado, a equipe tem trabalhado e graças a Deus o Senhor tem passeado no nosso meio, olhando aqui o que nós estamos fazendo. Quinta-feira nós temos uma reunião aí com uma diretoria mais enxuta, né? Os irmãos já foram avisados, mas só para deixar a igreja a par, nós vamos se reunir com o pastor para a gente começar a alinhar algumas coisas, né, pastor? De como é que nós estamos com a nossa agenda, qual é a diretriz que o pastor vai dar para a nossa igreja para o próximo período. Então, esteja orando pela diretoria da igreja, pela vida do pastor, para que nós possamos estar bem alinhados nos propósitos que Deus tem para essa igreja. Amém? Só mais um recado, no dia 2, na sexta-feira, é um evento fora da igreja, mas que a igreja participa, né? Nós vamos ter um culto de louvor e adoração do Projeto Metamorfose, aqui pertinho da gente, na Igreja Batista do Parque da Capoava, que é a igreja filha nossa, a igreja do pastor Elton, que batizou os meninos na sexta-feira, dia 2/9, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Culto aberto, os irmãos estão convidados a participarem, quem quiser chegar lá, vão ser muito bem recebidos, tá? Laércio? Está aqui. É o último recado, né? Igreja, está aqui o seu pastor. Pastor, fica em pé de novo. Está aqui o seu pastor Caleb Ribeiro. Não vou falar o nome inteiro que ainda não decorei. E no dia 10, nós vamos ter o nosso culto de posse do pastor. Então, não no próximo, no outro sábado, está agendado o culto de posse do pastor Caleb. Nós estamos trabalhando na organização do culto, então coloque na sua agenda lá. É uma programação oficial da igreja. E eu espero que os irmãos estejam presentes. A gente vai receber, creio que, bastante visitantes. Então, a igreja precisa estar atuante. Amém? São esses os recados que a gente tem para hoje, irmãos. Tá certo? Mais alguma coisa? Não esqueci de nada, né? Digão, está contigo. Glória a Deus. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos continuar esse momento de adoração ao nosso Deus. E o primeiro cântico que vamos cantar tem justamente esse título, Nosso Deus. Nós vamos declarar que Ele é grande, que Ele é poderoso. Vamos cantar com todos os nossos corações, que você esteja aberto a dar o seu melhor para Deus, louvando e exaltando o nome dEle. E é isso que nós vamos declarar, que o nosso Deus é forte, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Amém?
olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Toda noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Cante. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. A noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus tu és grande, Deus tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Ele está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Cara, e Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Glórias a Ele. Ele está conosco, não há o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele é digno, o único digno de receber o nosso louvor. E nós vamos declarar agora ao único que é digno de receber. Coroamos ao nosso Rei.
glória, povo de Deus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Vamos aplaudir esse Deus. Tomar água aqui. Nós vamos continuar adorando a Ele. E o título desse cântico se chama Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que a videira não deu seu fruto. Todavia me alegrarei em Cristo Jesus. Os irmãos que tiverem dízimos e ofertas também podem aproveitar o momento e trazer aqui à frente, enquanto estivermos adorando e exaltando a Ele através desse cântico. Esteja em espírito de adoração ao nosso Deus. Fale aos nossos corações. Cante conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, do produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Vamos aplaudir os Deus. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e o louvor é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Muito bom termos encerrado esse tempo de louvor e adoração através dos cânticos, falando sobre Abacuque e alinhado com aquilo que nós temos ouvido, né? Ouvimos isso de manhã, 70 anos de cativeiro aguardando, apesar de toda a dificuldade que o povo havia sofrido durante o cativeiro, e Deus havia prometido que depois de 70 anos viria em socorro do povo e libertaria o povo daquele local. E esse texto se alinha
mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O nosso tempo, nós estamos falando muito sobre cosmovisão né, de uma forma figurativa, mas ouvimos isso na quarta-feira, ouvimos isso de manhã, ouvimos isso na escola bíblica, de como a gente tem dificuldade de enxergar as coisas, porque nós estamos num patamar abaixo do patamar de Deus, e às vezes nós temos dificuldade de enxergar como as circunstâncias nos alcançam, né? E às vezes, eu costumo dizer aqui que a gente às vezes precisa subir um degrau, né, para a gente enxergar as situações. O pastor Clóvis, ele falava assim, que às vezes, falando sobre casais, os casais estão lá brigando, e o problema está aqui em cima, né? E às vezes a gente precisa subir um degrau para ver o problema e parar de se atacar um ao outro. E Deus, ele está sempre acima da nossa visão e nos convida a subir um degrau para que a gente enxergue a real situação da nossa vida, por que nós estamos passando ou não por um período, por um momento, mas ele nos convida a ter uma visão mais ampla daquilo que ele tem feito por nós desde a antiguidade passada, aquilo que ele está fazendo em nós e através de nós, e aquilo que ele vai fazer num futuro glorioso para todos nós que cremos no nome do seu Filho. E com essa palavra eu convido você, se você tem um pedido de oração, que você sinalize. Nós vamos ter um tempo de oração agora, que você sinalize aí do seu lugar. Isso, Deus sabe os seus pedidos, nós não vamos elencar aqui todos, mas antes que você abrisse a sua boca e o seu coração, eu levanto a minha mão também aqui, né? Antes que você pensasse no seu motivo de oração, Deus já conhece. E nesse momento eu convido você, você que se levantou a mão, a se colocar em pé, e você que não tem, porventura, algum pedido, estenda a sua mão sobre essas pessoas, sobre esses irmãos, para que você abençoe a vida deles de alguma forma, colocando a sua oração junto com a minha oração, para que Deus faça a vontade dEle através da vida de cada um de nós. Oremos. Senhor, eis aqui os teus filhos, ó Pai, eis aqui os nossos amigos, uma atitude de fé, Senhor, estão em pé, colocando diante do Senhor, e eu me coloco nesse hall aqui, colocando diante do Senhor as suas ansiedades, as suas preocupações, ó Pai, os seus projetos, os seus sonhos, diante de Ti, ó Deus. Nós queremos confiar no Senhor, ó Deus, que o Senhor fará o melhor em nós, através de nós e para cada um de nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a passar por esses 70 anos que talvez nós precisemos passar de reflexão naquilo que nós somos, naquilo que porventura nós fizemos e plantamos e estamos colhendo, e que nós possamos olhar, ó Deus, para o Seu auxílio e principalmente para a pessoa de Jesus Cristo, Pai, que tem sido aquele que tem caminhado conosco, aquele que tem promessas para nós, ó Pai, algumas promessas para esse tempo agora, mas promessas gloriosas, ó Deus, para um futuro junto com Ele, no Seu reino, Senhor, na Sua presença plena, que nós sejamos confortados por essa verdade, Senhor, mas nesse tempo de agora em que nosso coração está aflito, que nós possamos colocar as nossas vidas e confiar plenamente que o Senhor tem domínio de todas as coisas e que nós possamos descansar no Senhor, ó Pai. Nós oramos assim, agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos um cântico especial e o cântico vai ser especial mesmo, né? O Jonatas vai... sobe aqui, Jonatas, vai trazer um louvor. A gente costuma falar diferente, mas é louvor, né? E aí, na sequência, eu chamo o pastor para a gente ser abençoado pela palavra de Deus. Jonatas, quer falar alguma coisa? Amém. Eu acredito que todos conheçam, o Andrezinho vai colocar. Bom, a gente realmente coloca a nossa vida cristã em prática durante a semana, né? E eu acredito que para ninguém aqui a semana seja fácil. Às vezes a gente chega lá para quarta-feira meio baqueado, já falando assim, poxa, podia ser domingo de novo para eu estar com os meus irmãos, para eu ouvir a palavra, para eu cantar, adorar, voltar a passar o bálsamo, às vezes, na ferida, e a gente voltar para começar a semana de novo. E é mais ou menos o que essa música ela fala. E todos os problemas, todas as preocupações, elas têm por objetivo nos manter próximos de Deus. E é isso que acontece. Deus muitas vezes permite que os problemas nos alcancem, porque quando a gente está um pouquinho melhor, a gente esquece.
de que Deus, Ele merece ser adorado, Ele merece ser louvado. E a gente chega num patamar achando que a gente pode se distanciar um pouco de Deus. Então, eu peço que vocês reflitam na letra dessa música e cante junto conosco. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias,
Amém, Jonathan, obrigado, que Deus abençoe a sua vida. André, tem como projetar aquele... Encerramos o mês do jovem, da juventude, do jovem e do adolescente batista, e nós agora, em setembro, como batistas, nós nos engajamos na campanha de missões nacionais. Está aqui a divisa, está bem pequenininho aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 16, 6. Só Jesus Cristo salva, e nós cremos nisso, cremos inclusive que Jesus Cristo, no tempo devido, as crianças já têm, na idade da ignorância, têm a sua salvação garantida, mas nós investimos na vida porque nós sabemos que um dia eles vão chegar na idade do juízo, e nós investimos como igreja, a igreja de hoje. Eu convido o pastor a vir aqui à frente, e as crianças, cadê as crianças? Crianças, vamos lá, o pastor vai orar por vocês. Vocês querem subir aqui hoje? Vamos subir aqui hoje, ó. Vem aqui, todo mundo em pé hoje aqui do lado do pastor. Vem cá, Bruno, sobe aqui, Bruno, vem aqui, ó, aqui, vamos ficar em pé aqui, vem Juju. Fica aqui do lado do pastor, já vão conhecendo mais de pertinho o pastor, né? Sabe? Tá vendo? E nossa equatoriana, o Renan disse que ela reclama em espanhol, né, Renan? Traz ele, deixa ele à vontade. Tudo bem, pastor? Vamos orar? Estenda suas mãos pela favor das nossas crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus querido, pela oportunidade, Pai eterno, de termos, ó Deus, esses pequenos na tua casa. Pai de amor, que nós te pedimos por cada vida, Deus amado, pela vida dos seus pais. Mas, ó Deus, também te agradecemos, Pai querido, pela vida das pessoas que se voluntariam, ó Deus amado, nesta noite, para instruí-los, ó Deus amado, e ensiná-los as tuas verdades, ó Deus. Que eles tenham um momento, Pai querido, diante da tua presença, na linguagem deles, ó Deus amado, e que esta igreja colha, ó Deus amado, os frutos que serão, das sementes que serão lançadas hoje, nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez, né? Tenho falado isso todas as vezes que eu subo neste púlpito. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez. E é verdade, né? Muita alegria. Hoje, recebendo a minha família, que veio aqui prestigiar. Alguns irmãos falaram assim, mas o pastor vem sozinho. Calma, uma hora, né? O pessoal aparece. Então, graças a Deus, hoje tive a oportunidade de trazer o pessoal para conhecer a igreja, conhecer os irmãos, né? Ver quem vai judiar do filho deles, né? E vai ser um tempo muito, muito gostoso. Quero, antes da mensagem, parabenizar o Ministério de Casais pelo evento de ontem, Tato, Roseli, tudo muito gostoso, muito organizado, muito bem organizado, muito divertido também, né? Saímos daqui alimentados, espiritualmente e fisicamente, né? Saímos daqui devidamente alimentados. Parabéns pelo evento, Deus abençoe. Muito obrigado por abençoar a vida dos nossos casais. Agora sim, vamos dar fechamento ao mês da juventude. Eu brinquei de manhã, né, que assim como o mês de agosto, a juventude não acaba, né? Parece que todo domingo, tem 30 domingos que a gente está em agosto, né? Falando sobre jovens. Então, assim é a nossa juventude. Então, jovens de 18 a 100 anos, né? Nós vamos meditar um pouco sobre, ou dar um fechamento sobre esse tema. Juventude, convido você então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Que na minha versão diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças,
pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir estas instruções aos seus irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, e a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o menospreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos, Pai querido, diante da Tua palavra. E apesar de nós, ó Deus, como sempre pedimos, das nossas falhas, use, Pai querido, este momento para falar aos nossos corações, ó Deus. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz. Transforme, Deus amado, as nossas vidas, fale com cada um de nós e nos abençoe nesta noite. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando então para um jovem, alguém que estava começando o seu ministério pastoral. Mas além de ter os desafios como pastor de uma igreja, Timóteo tinha um primeiro desafio, a sua juventude, a sua falta de experiência, a sua falta de maturidade. Timóteo é um jovem pastor. Alguns afirmam que tinha por volta aí dos seus 30, 35 anos. Então, Paulo demonstra nas suas cartas a preocupação das práticas de que esse jovem vai precisar adotar para confrontar os pecados, denunciar os erros, as falhas daquelas pessoas que viviam na sua comunidade, mesmo sendo jovem. Então, quando Paulo vai falar com um garoto, vai falar com o jovem Timóteo, de alguma forma ele se coloca no lugar de Timóteo. E quando nós falamos então para jovens, nós não, né? Os irmãos que são mais maduros, os irmãos que já não são tão jovens, de alguma forma precisam se colocar no lugar dos mais jovens. Porque de alguma forma, algum dia, você já foi jovem. Você não nasceu velho. Você não nasceu ranzinza, né? Você não nasceu gostando do programa Raul Gil. Eu sei disso, né? Você não nasceu velho. Você nasceu como todo bom ser humano e passou pela juventude. E a sua experiência de juventude pode contribuir de alguma forma para os mais jovens de hoje. Então Paulo, de alguma forma, pega a sua experiência então e transmite para este jovem. Com certeza você já deve ter conhecido um jovem aprendiz, um estagiário, né? Ele faz tudo errado, né? É porque ele quer? Não, é porque ele não tem experiência, né? A gente tem essa fama, né? Vamos colocar toda a culpa no estagiário, né? Porque o estagiário está começando agora mesmo, né? Não tem experiência, né? Vou colocar a culpa no estagiário. De alguma forma, então, nós conhecemos as dores de alguém que começou algum dia alguma coisa. Você teve o seu primeiro emprego. Você teve a sua primeira aula na faculdade, que você se sentiu, nossa, não estou entendendo nada. As pessoas já se conheciam, já se conversavam e você ficava assim, meu, sou um peixe fora d'água. Você já teve a sua primeira namorada, o seu primeiro namorado, né? Você já teve as suas experiências. Então Paulo de alguma forma diz, nós já fomos jovens e agora eu preciso instruir este jovem que está começando agora. E a impressão que Paulo passa, pelo menos para Timóteo no capítulo 4, são as expectativas de como ser um jovem segundo os padrões que agradam o coração de Deus. Porque de alguma forma, Timóteo está cercado de outras pessoas como nós estamos. Gostaria de viver aqui de segunda a segunda com os irmãos, neste salão, né? Cantando louvores, orando uns pelos outros, pedindo pizza, que a gente gosta disso, né? Mas, infelizmente, a segunda-feira nos espera, né? E você tem o seu trabalho, você tem as suas obrigações, e pessoas que não compartilham do Evangelho cruzam com a sua vida,
transmitem conhecimento, você conversa, você tem relacionamento, é comum. Então Paulo está preocupado, esse menino, esse jovem vai ser cercado de outras pessoas, mas ele precisa seguir os padrões que agradam o coração do Senhor. E essa porção que nós estamos considerando aqui, eu queria tirar com vocês 4 aspectos que nós, como cristãos, de uma forma geral, precisamos nos atentar se nós queremos agradar a Deus, se as nossas vidas de fato querem agradar a Deus. O primeiro cuidado, o primeiro aspecto que Paulo fala para Timóteo é que ele precisa ter atenção com falsas doutrinas. Diz o verso de número 1 que o Espírito, nesse caso o próprio Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos algumas pessoas abandonariam a fé, seriam apóstatas, abririam mão da sua caminhada cristã. É como alguém que recebeu um presente e depois que você deu, a pessoa falou assim: eu não quero mais, não me serve. Essa camisa que você comprou para mim é muito pequena, eu não quero, né? Abriu mão de um presente, ela não quer. A pessoa caminhou no Evangelho, mas durante um tempo depois fala: quer saber? Isso não serve mais para mim. As pessoas nos últimos tempos abririam mão daquilo que receberam do próprio Deus e iriam deixar as suas vidas cristãs de fora. Outro indício que Paulo diz a Timóteo é que essas pessoas seriam instruídas e seguiriam espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E diz Paulo a Timóteo que essas doutrinas vêm de pessoas hipócritas, vêm de pessoas que não conhecem a verdade. No tempo de Timóteo havia uma heresia, que eu acredito que muitos irmãos já devem ter conhecido, já devem ter ouvido falar, que era o gnosticismo. O gnosticismo, uma das práticas dele, era anular alguns conceitos muito fundamentais do cristianismo. Por exemplo, o fato de Jesus ter vindo em carne e osso. O gnosticismo dizia que não. Jesus era um boneco de cera, por isso que não pecou. Era um boneco, né? Então era uma heresia que estava cercando a igreja que Timóteo estava pastoreando. Uma das práticas também que o gnosticismo pregava no tempo de Timóteo era: quanto mais você tem, mais perto de Deus você está. Quanto mais conhecimento você tem, mais perto de Deus você está. Parece que, de alguma forma, nós estamos vivendo os tempos de Timóteo, né? Heresia, falsas doutrinas, é o que mais nós vemos nas igrejas brasileiras atuais. É muito triste. Mas a teologia da prosperidade diz que quanto mais você tem, mais perto de Deus você está, ou não? Quanto mais você tem, quanto mais bonito for o seu carro, maior o seu galardão no céu, não é isso? E de alguma forma Paulo está preocupado, porque o jovem pode ser tendencioso e pode dar ouvidos a essa falsa doutrina. Uma outra heresia que tem surgido nos nossos tempos, né, o que a gente chama de hipergraça, ou a teologia do coaching, né, como a gente tem ouvido falar, que diz que Deus te ama, e te ama, e te ama, mas anula alguns pontos fundamentais do cristianismo. Por exemplo, o arrependimento. Se você não se arrepender, né, precisa de arrependimento para alcançar perdão. Mas a teologia da hipergraça diz que não. Deus vai perdoar a todos no final das contas, porque Ele é amor na sua essência, não precisa de arrependimento. Isso é mentira. Isso é heresia. Alguns pregadores da teologia do coaching tentam colocar a graça de Deus acima de qualquer outra qualidade ou qualquer outra disposição que eu e você, enquanto crentes em Jesus Cristo, precisamos ter. Vida com Deus, santidade, maturidade. Mas nós vemos muitas e muitas mensagens de pregadores falando: você pode, Deus te ama, não importa o que você faça, não é isso? Mas Paulo, de alguma forma, está preocupado com Timóteo, falar: Timóteo, fica longe disso, porque as pessoas que pregam isso, elas simplesmente não têm compromisso com a verdade. E isso, de alguma forma, é atrativo. Você gosta de fast food? Você gosta do McDonald's? Pizza Hut? É uma delícia, né? Eu gosto. Já tentou comer isso todo dia? Coma isso todo dia. Pizza, o lanche, o fast food. É o que nós temos feito, é o que os jovens têm feito. Têm se alimentado do fast food da fé, não é?
Ah, mas esse cara é famoso, essa mensagem é bacana, e ficam se alimentando deste alimento que não sustenta. Mas não se engane, o fast food da fé, ele é atraente. Ou vai me dizer que você passa na frente do McDonald's e não enche a boca, né? A boca não enche d'água de ver aquele lanche lá, aquele bacon, né? Rapaz, eu tô com fome, acho que eu vou comer isso aí. Aí você entra, come, daqui 2 horas você tá com fome. Não sustenta. Assim, as pessoas têm feito com as suas vidas cristãs, têm se alimentado de vídeos rápidos, de teologias fracas, que são atraentes, mas que não sustentam. Então Paulo está preocupado com o seu jovem, e a preocupação de Paulo é: você, enquanto jovem, enquanto discípulo de Jesus, tem uma responsabilidade, transmita aquilo que é verdadeiro. A maior propaganda do evangelho somos nós. Se nós não falarmos, se nós não transmitirmos aquilo que Cristo espera de nós, ninguém vai fazer. A maior propaganda do evangelho sou eu. A maior propaganda do evangelho é você. As pessoas precisam ser atraídas para o evangelho porque elas querem ser aquilo que nós somos. Elas querem se alimentar daquilo que nós nos alimentamos. Eu acho muito legal a forma como aquele meu amigo lá do trabalho pensa. Eu quero ser como ele. Por isso que Paulo diz, você precisa instruir pessoas, transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Não podemos deixar nos influenciar por estas teologias malucas. Porque Paulo diz que isto é uma fábula. E fábula nada mais é do que uma história que provém da imaginação de alguém. É uma fábula. O que Paulo está dizendo é, esses caras não têm base. Essas mensagens que vocês estão ouvindo, eles estão tirando da cabeça deles. Não tem Bíblia nisso, não tem Cristo nisso. Eles estão tirando isso da própria imaginação. São fábulas profanas e tolas, narrativas que vêm da ideia dessas pessoas aí que querem pregar esse tipo de coisa. Mas Cristo não está nisso. Você precisa transmitir aquilo que Cristo espera de nós. É uma advertência de alguma forma para todos nós que somos crentes em Jesus, para que a gente não se afunde nesse tipo de ensino que não tem fundamento. Às vezes você vê um vídeo, né? É bonito, o recorte é bonito, a igreja é bonita, o versículo está na Bíblia, mas a aplicação é heresia. Cristo te ama, é fato, mas Ele espera que você se arrependa, Ele espera que você tenha uma vida de santidade, Ele espera que você transforme a sua vida, não que você permaneça da forma como você está. Cristo precisa que você se transforme. Renovação da sua mente, renovação da sua vida, esse de fato é o Evangelho. Então, de alguma forma, o primeiro aspecto que Paulo diz para que Timóteo esteja atento é: fique atento com as falsas doutrinas, o que você está ouvindo ou o que estão pregando à sua volta. Fique esperto com relação a isso. Nós, crentes em Jesus, vocês jovens, fiquem atentos, né? Com falsas doutrinas, quem você tem escutado, quem você tem ouvido. Mas o segundo aspecto que Paulo diz a Timóteo, está na sequência do texto, que diz assim: se você transmitir essas instruções aos seus irmãos, será então um bom ministro do Evangelho, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, essas fábulas profanas e tolas. O exercício físico é de pouco proveito, porém a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e para a vida futura. O que Paulo diz então é que ao invés de sermos alimentados com este fast food da fé, com estas heresias, com essas coisas que muitas vezes soam bem aos nossos ouvidos, nós precisamos manter uma vida espiritual saudável. O fast food da fé não serve. Eu preciso, segundo Paulo, ser nutrido na fé. Precisamos ser alimentados com as verdades bíblicas, para que a gente, de alguma forma, consiga corresponder com o propósito que Cristo deixou para que a gente cumpra, que é ser ministros do Evangelho. Cristo espera que nós sejamos ministros do seu Evangelho, mas como a gente vai ser ministro do Evangelho se a gente não conhece o Evangelho, se a gente não se alimenta do Evangelho, se a gente só tem versículos pontuais e a gente não consegue, de alguma forma, desenvolver um raciocínio baseado na palavra. Paulo diz: você precisa ser alimentado com a verdade bíblica.
Uma vez que a gente entregou as nossas vidas a Cristo, seguindo aquilo que Ele pediu para que a gente fizesse, é necessário, então, insistir nisso diariamente. Nutrir a sua vida, a sua alma, constantemente. Nutrir. E muitas vezes, o alimento que nutre, ele não é tão gostoso, né? Ele não é tão chamativo quanto aquele lanche com bacon, cheddar, né? Que estou com fome já, né? Mas aquele alimento que não tem aquele aspecto, né? Muitas vezes é o que vai nutrir. O que eu estou querendo dizer com isso é que se você não pegar a sua Bíblia e se você não se alimentar, pastor, mas o texto é muito difícil, essa versão é muito complicada. A gente escuta muito isso dos jovens, né? Poxa, pastor, mas ser-me-eis minhas testemunhas, eu nem sei o que é ser-me-eis, né? A Bíblia do meu pai, enfim, é difícil. Mas você precisa ser nutrido na fé, na verdade. Na verdade, muitas vezes deixamos de nos alimentar de uma forma saudável para nos valer dos fast foods, para nos valer desses vídeos rápidos, mensagens que muitas vezes contêm mais heresia do que verdade. É, portanto, que você precisa colocar em prática aquilo que Paulo pediu, nutrir a sua vida com a verdade e a boa doutrina. E Paulo então usa um exemplo muito curioso, o exercício físico. Paulo está falando com um jovem. No tempo de Paulo, acredite em mim, os jovens praticavam exercício físico, né? Hoje é uma coisa que está em desuso, né? Os jovens andam mais cansados do que, né, os mais experientes. Assim, o jovem, vamos no mercado? Vai de carro? Não, então eu não vou, né? Nem me chama para esse rolê, porque eu não vou, né? A gente pode ir ali andando? Nem a pau, eu não vou, né? Mas no tempo de Paulo e de Timóteo, os jovens praticavam exercícios físicos, uma prática muito famosa por conta das Olimpíadas. Então, a figura do atleta para Paulo é algo muito vivo por conta dos esportes olímpicos. E Paulo diz então que este contexto do atleta, do exercício físico, embora tenha o seu conhecimento, todo mundo conhecia os atletas, todo mundo sabia o que era praticar uma atividade física, para a vida cristã, ela não tinha muita valia. Mas o exemplo, o paralelo de Paulo é, aquele atleta, ele só consegue ser um atleta de alto rendimento porque ele se esforça, porque ele se alimenta direito, porque ele tem uma vida de disciplina. Você precisa exercitar a sua vida cristã da mesma forma que aquele atleta se disciplina para ser aquele atleta de alto rendimento. Você só vai ser o ápice do evangelho se você ter disciplina, como um atleta, né? Precisamos buscar a excelência da nossa vida cristã. Então Paulo diz assim, exercite a sua vida cristã, exercite a sua fé, né? Acorda, faz um alongamento e vai falando, Deus me abençoe. Não é isso, né? Abençoa o meu dia, alongando, né? Batendo polichinelo, reflexão. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, você precisa exercitar a sua fé, colocar a sua fé em prática. Exercite a sua fé, porque esse tipo de exercício, esse tipo de prática, não está apenas para o tempo terreno, mas está para toda a vida, repercute na eternidade. Os benefícios são eternos, da mesma forma que aquele exercício físico tinha o seu resultado, o exercício espiritual também teria o seu resultado. Paulo, então, está preocupado com a vida de Timóteo. O jovem, né? De alguma forma, eu sou de uma geração ainda que gosta do futebol, que gosta de praticar alguma coisa ou outra, mas no meu tempo de adolescente, de juventude na minha igreja, a gente fala, era mais fácil você encher uma quadra para jogar futebol do que você encher um louvorzão, né? Vamos fazer um louvorzão, vamos fazer um evangelismo na praça, não ia ninguém. Mas o futebol, aí, lotava. E a gente ficava assim, poxa, mas será que as pessoas dão tanta importância a Deus quanto dão ao exercício, à prática, aquilo que de fato dá prazer para elas? Paulo está querendo dizer isso. Aquilo que te dá prazer pode até ter valor, mas exercitar a sua fé, colocar em prática aquilo que Deus espera de você, é aquilo que vai salvar a sua vida, é aquilo que vai corresponder com o propósito que Deus colocou no seu coração. Mas você precisa ter disciplina.
Já imaginou o atleta que quer ganhar a medalha, né, de ouro nas Olimpíadas? Ele não treina, né? Ele não se alimenta, ele dorme até meio-dia. Aí chega as Olimpíadas, ele vai. Ele vai conseguir alguma coisa? Não vai. Aí fala, eu não estava num bom momento. Não, querido, você não treinou, você não se alimentou, você não se preparou. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Exercite a sua fé. Coloque em prática, tem que ser uma coisa do dia a dia. Nutrir a sua vida com verdades bíblicas. Se alimente da palavra. Sabe? Dobre o seu joelho, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de santidade, converse com Deus, mas exercite a sua fé. Porque ao contrário do exercício físico, que traz apenas resultados para o agora, exercitar a sua fé vai trazer resultados para a sua vida eterna. Você há de alcançar salvação por meio daquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Mas o terceiro aspecto que Paulo conversa com Timóteo é sobre ser firme na sua esperança em Deus. Porque é muito particular do jovem. O jovem hoje, ele quer fazer medicina, mas ele começa o curso, primeiro semestre, ele tranca. Não era isso que eu queria. Na verdade, eu queria ser filósofo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é que eu me enganei, né? Paulo fala assim, você precisa ser firme na sua decisão. Não é isso que você quer, Timóteo? É Cristo. Você é jovem, então seja firme, seja convicto. Diz Paulo a Timóteo na sequência do texto, esta afirmação é digna de plena aceitação, é digna de confiança. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene, portanto, estas coisas. As afirmações que Paulo diz durante todo o texto são dignas de confiança, de fato. Mas o que Paulo está querendo dizer é que o preço do Evangelho, a vivência no Evangelho, tinha uma consequência. Paulo diz assim, se nós trabalhamos e se nós lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Quando as nossas vidas de fato estão focadas apenas em Cristo, há trabalho e luta. Isso não falta. Não falta. E Paulo diz assim, olha Timóteo, eu estou trabalhando e eu estou lutando. Eu não parei. Não é porque você é jovem que você não vai ter luta e que você não vai ter trabalho. Mas a preocupação de Paulo com Timóteo é que esse trabalho, essa luta, ela pode cansar, fadigar, ela pode demandar de muito esforço, pode demandar empregar grande intensidade, e o jovem pode não aguentar. E de alguma forma falar, aqui está muito pesado, não tem experiência, não vai dar certo. Paulo diz assim, sabe por que nós trabalhamos? Sabe por que nós empregamos intensidade? Sabe por que nós nos dedicamos tanto? É porque a nossa esperança está em Deus. Não espere ninguém, Timóteo. Não espere nos seus amigos. Não espere nas pessoas que estão à sua volta. Espere em Deus. É por isso que você tem que lutar. É por isso que você tem que trabalhar, porque você precisa esperar em Deus. A sua esperança tem que estar em Deus. Este Deus é Salvador de todos os homens. Todos precisam de Deus. Até mesmo aqueles que não têm vida com Deus, até mesmo aquelas pessoas que não se encontraram com Cristo, Paulo diz, estas pessoas, Deus os salvou de alguma maneira. E tem algo especial com aqueles que creem. O que Paulo está querendo dizer é, nós só vemos a vida como ela é hoje porque um dia Cristo morreu na cruz. E deu a possibilidade para alguns de encontrar salvação. Mas mesmo aquelas pessoas que não se encontraram com Cristo, de alguma forma foram beneficiadas com o sacrifício de Cristo na cruz, ganharam a opção da escolha. Eu posso permanecer onde eu estou, mas também posso ser salvo pela graça. Paulo diz assim, estas pessoas, Deus é salvador de todos os homens, mas especialmente daqueles que creem. Então você precisa insistir na sua fé. Paulo sugere que este insistir, este buscar, é uma qualidade do crente em Jesus Cristo, de manter a sua esperança no Deus vivo.
Este Deus que sustenta, esse Deus que provê, esse Deus que oferece a sua vida para que aqueles que creem encontrem salvação. De alguma forma, então, Paulo diz assim para Timóteo: você precisa ordenar estas coisas. Jovem, você tem uma responsabilidade. Ordene estas coisas. Nós que somos jovens temos esta missão: instruir, comunicar, mas dizer assim aos nossos amigos: você precisa mudar de vida. Ordene estas coisas. Esta vida que você está levando não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa mudar de vida. Ordene e ensine estas coisas. A missão de Timóteo, enquanto jovem, era muito complicada. Imagina, jovem, sem experiência, imaturo, mas também muito gratificante. Ele estava na posição de corrigir aquelas pessoas que viviam com ele. Olha, eu não passei por isso que você passou, mas eu posso te afirmar categoricamente: Cristo espera algo de você. Cristo espera que você não dê ouvidos a falsos pregadores. Cristo espera que você não abandone a sua fé. Cristo espera que você siga firme naquilo que você foi ensinado. Mas o último aspecto que Paulo diz para Timóteo está então no verso de número 12, que é o ponto alto da mensagem. Ninguém o despreze, não deixe que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está pedindo para que Timóteo faça é algo muito difícil, muito complicado. Porque Paulo pede para que Timóteo não deixe ninguém o despreze. E o desprezo é algo muito específico. Por exemplo, você precisa da opinião de algumas pessoas para tomar uma decisão. Vocês saíram, vão pedir alguma coisa para comer, então vocês querem ouvir a opinião de alguém, né, das pessoas envolvidas. E aí você vai falar assim: vou pedir a opinião daquela pessoa porque eu gosto dela. E aí você lembra daquela pessoa: não, eu acho que ela gosta de pizza de mussarela. Vamos ver o que ela acha? Pelo fato de gostar dessa pessoa, você procura por ela. O que você acha? Mas você também pode não procurar uma pessoa pelo fato de não gostar dela. Então, o ódio, de alguma forma, ou não gostar de alguém, de alguma forma a pessoa é lembrada, né? Vocês saíram, vamos pedir pizza? Ah, mas o fulano não come. Não, o fulano tudo bem, deixa ele pra lá. A gente sabe que ele não gosta, mas a gente vai pedir mesmo assim. Ele foi lembrado, ele só não foi consultado. Agora, você sair, pedir um negócio para comer e você não foi nem cogitado, nem lembrado, ninguém nem sabe. Nem sabia que você vinha. Aí é desprezo. Aí é desprezo. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Timóteo, você precisa ser notado. Você precisa fazer a diferença. Há um texto, essas palavras estão na boca do próprio Jesus: vocês são sal da terra, não é isso? E o sal tem uma qualidade, um valor muito próprio. Coloque sal no seu café, né? O sal tem um sabor muito marcante, não tem como confundir, é sal. Se você colocar o sal no lugar do açúcar, é sal. Mas se você colocar o açúcar no lugar do sal, é sal mesmo assim, ele não perde o sabor, ele não perde propriedade. O sal é sempre sal. Ele é sempre marcante. Ele sempre aparece. Não sei se você sabe, mas no tempo bíblico, o sal tinha algumas finalidades. A primeira delas, claro, dá sabor. Por gosto nas coisas, né? Mas a segunda qualidade do sal era ser geladeira. Sabia disso? No tempo de Jesus, o sal era geladeira. Então, colocava-se a carne no meio do sal para que conservasse aquele alimento por mais tempo. Uma viagem, enfim, poder ter aquele alimento por mais um tempo. Então, de alguma forma, Jesus está dizendo assim: vocês precisam ser marcantes e vocês precisam conservar o mundo. Os seus relacionamentos, as suas vidas, vocês precisam conservar. Mas tem uma terceira utilidade para o sal no tempo bíblico. Talvez você não saiba, mas o sal também era tapete. Quando o sal não tinha mais gosto, e quando o sal também já não conservava mais, eles pegavam o sal e colocavam na porta de casa, para quando o viajante chegasse, ele pudesse limpar os pés. Era um capacho, era o sal.
Em outras palavras, você tem que escolher que tipo de sal você é. Se você é um sal marcante, se você é um sal que está fazendo a diferença, ou se você é um sal que está sendo desprezado, como Timóteo não deveria ser desprezado. É que às vezes tem alguns irmãos que é sal grosso, né? Não precisa disso também, viu, irmãos? Não precisa. Eu sou crente, mas eu sou sal grosso. Não precisa disso, né? É só churrasco. Não faça isso, né? Seja educado. Seja um sal refinado, né? Olha que coisa boa. Mas o desprezo, ou ser desprezado, segundo Paulo, é uma opção que cabe a nós. Jovem, cabe a você ser desprezado ou não. Você precisa fazer a diferença, as pessoas têm que notar você. Você não pode ser desprezado. Não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. O jovem tem que ter a sua vez de fala, o seu poder de fala. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Eu queria falar. Não, você é muito jovem. Eu preciso falar. A contribuição do jovem é importante, né? A forma como o jovem vê a igreja é importante. A forma como o jovem vê o mercado de trabalho é importante. A forma como o jovem se comporta na sociedade é importante. Não deixe que ninguém te despreze porque você é jovem. Mas como é que você vai conseguir isso? Paulo diz que ao invés de ser desprezado, você precisa ser um exemplo, um modelo. Um modelo. Quer uma forma de você não ser deixado para trás, de você não ser esquecido? Seja um exemplo. Seja um modelo. Não modelo, né, como pôr uma roupa aqui e ali e voltar. Não é esse o pensamento de Paulo. É ser um modelo no seu sentido pleno. Paulo diz que o primeiro cenário que Timóteo deveria ser um modelo, ser um exemplo, era para os crentes na palavra. Na palavra. No seu trato. Na sua vida cristã. E aqui vai a minha pergunta, né? Para que você reflita. Como vai a sua vida cristã? Jovens e não jovens. Somos exemplos? Somos exemplos para os nossos filhos? Somos exemplos para os nossos maridos, para as nossas esposas? Somos exemplos para aquelas pessoas que não vivem o Evangelho, mas que convivem com a gente? Como anda a nossa vida cristã? Será que a gente consegue falar assim, não, eu consigo ser um exemplo de crente? Eu sou um exemplo de crente. Eu consigo afirmar isso categoricamente. Posso ser taxado como um exemplo de discípulo. Era um desafio de Timóteo. A segunda área, o segundo universo que Timóteo tinha que ser um modelo era no procedimento. Procedimento. A conduta. Como você está levando a sua vida, Timóteo? Você está devendo na praça? Você está fazendo as coisas direitinho? Você está se relacionando com pessoas? E isso tem agradado o coração do Senhor? Que tipo de conversa você anda tendo, Timóteo, com as pessoas que estão à sua volta? Eu falei isso recentemente na União de Adolescentes lá da Igreja Batista de Vila Gerte, né? Adolescentes, falando no mesmo texto. Que tipo de conversa está tendo no nosso WhatsApp, né? Que tipo de conversa? Deus se agrada das conversas que estão lá? Você consegue falar assim, não, eu sou um exemplo na minha maneira de proceder, na forma como eu converso com as pessoas, na forma como eu me comunico, na forma como eu resolvo os meus problemas. Eu sou um exemplo, eu posso ser um exemplo no procedimento. É um desafio para os jovens. Paulo diz, você precisa ser um exemplo no procedimento, na forma como você conduz a sua vida. Você acha que não. Eu já disse isso aqui uma vez, mas vou repetir. A vida do crente é igual novela. Todo mundo fala que não assiste, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe. E as pessoas ficam olhando para você. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Qual vai ser a reação dele? Ele tomou uma fechada no trânsito. Ele vai buzinar? Ele vai xingar? O que ele vai fazer? É o procedimento. Você precisa ser um exemplo. Paulo diz também que ele precisava ser um exemplo no amor. Amar as pessoas por igual. Timóteo, não tenha preferência. Timóteo, você é jovem. Ame pessoas, independente de quem elas são. Que as pessoas se sintam amadas por você. Olha que coisa.
Será que a gente consegue ter essa impressão das pessoas que vivem à nossa volta? Elas se sentem amadas por nós? Quando a gente chega, as pessoas falam assim, não, esse cara é muito bacana, ele é muito amoroso. Paulo diz assim, você tem que ser um exemplo de amar as pessoas. Porque diferente do que as pessoas dizem aí fora, o amor não é um sentimento. Ai, eu te amo, e é por isso eu fui movido, né? É amor à primeira vista, né? Não, a gente gosta de coisa parcelada, é a prazo, né? Vai. O amor é uma decisão. Eu decidi amar. Eu decidi estar com você. Não é isso que Cristo fez na cruz? Decidiu nos amar. E mesmo que a gente não merecesse, mesmo que não houvesse nenhum mérito em nós, Ele foi até a morte de cruz. Tomou o nosso lugar. Isso é amor, decisão. O Caleb é careca, é chato, é corintiano, mas eu vou morrer por ele. Não é isso? Cristo resolveu me amar. Paulo diz assim, Timóteo, seja um exemplo no amor, ame pessoas. Seja um exemplo na fé. Que a sua fé seja evidenciada. Que as pessoas falam assim, eu quero crer em Cristo como Timóteo crê. Eu quero ter a vida devocional como a vida do Timóteo. Eu quero ser crente como os jovens lá do Parque das Nações. Eu quero ser crente. Porque eles são exemplo na fé. Mas por último, e não menos importante, o que Paulo diz a Timóteo como jovem, é óbvio. Paulo diz assim, você precisa ser um exemplo na pureza. Paulo está dizendo, Timóteo, se guarde, cara. Se guarde, se respeite, se valorize. Não seja aquele crente que tenha piadas de duplo sentido. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não tenha conversas maliciosas, não tenha conversas com maldade, não faça insinuações, isso não é para o ministro do Evangelho, isso não é para o crente, isso não é para o discípulo, para o jovem que entregou a sua vida aos pés da cruz. Tenha uma vida de pureza. Porque toda vez, no grupo dos jovens, né, eu fui pastor de jovens, fui líder de adolescentes, e eu sempre falava isso, todo grupo tem o crente bobo, todo grupo tem. Que fala, você vai não sei, vai não sei aonde, pronto, ele é um maldoso, ele é um malicioso, né? E não só nos jovens. A quinta série vive dentro da gente, né? A quinta série vive dentro da gente. Os meninos entenderam a minha referência. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente, enquanto crente em Jesus Cristo, Cristo espera que a gente tenha uma mente pura, sem maldade, né? Relacionamentos saudáveis. Se você tem um namoro saudável, santo, santificado, né? Que você tenha relacionamentos, amizades santificadas, que agrade o coração do Senhor, que haja pureza nas suas intenções, né? Que você, quando for evangelizar aquela moça que você está gostando, seja puro, seja inocente, né? Fale, seja verdadeiro, seja puro, mantenha, se guarde, se valorize e respeite o chamado que Cristo colocou no seu coração. Porque você é jovem, você tem uma vida pela frente, mas ainda assim você tem um compromisso com Deus. Você fala em nome do Evangelho. Não envergonhe o Evangelho pelo fato de você ser jovem. É que eu estava de cabeça quente, eu sou jovem. Não, você não entregou a sua vida a Cristo, então você precisa ser o exemplo. Por fim, de uma forma muito resumida, palavras, conversas, procedimentos, maneira de amar, a fé, a forma de crer em Cristo, a pureza. Paulo está preocupado com o jovem Timóteo. Mas porque Timóteo tem o seu valor. Timóteo é um jovem que decidiu servir a Cristo. Assim como eu e você. Então, assim como eu e você que entendemos que Cristo salvou as nossas vidas, seja você jovem ou não, fica aqui o meu desafio, que você, de alguma maneira, esteja muito atento às falsas doutrinas que estão aí nas mídias, na internet, gente tentando te enganar de qualquer maneira. Que você tenha, de fato, uma vida espiritual saudável, nutrida pelas verdades da fé e não com fast food. Não se alimente de vídeos rápidos, se aprofunde de fato na palavra de Deus. Firme as suas esperanças em Deus, saiba esperar no Senhor. Mas, sobretudo, queira ser um exemplo, queira ser um modelo, porque é isso que de fato agrada o coração de Deus. Amém? Espero de coração que, de alguma forma, Deus tenha falado ao seu coração. E como sempre,
convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os teus olhos e gostaria de orar com você. Gostaria que tirasse um tempo para falar com Deus e você refletir naquilo que nós conversamos, aquilo que Deus falou aos nossos corações hoje. Seja você jovem, de 30, de 40, de 80 anos, Cristo falou aos nossos corações. E você pode falar: Deus, me perdoa porque eu estou consumindo mensagens que realmente não tem nada a ver com o Evangelho. Estou satisfazendo um desejo do meu coração, estou apegado nesse tipo de conteúdo, mas eu sei que isso não agrada o Senhor, isso vem de pessoas hipócritas, não tem parte com a Tua palavra. Tem misericórdia de mim, perdoa as minhas falhas. Mas me dá, Deus, condição de buscar ser nutrido na fé. Me dá vontade de ler a Tua palavra, me dê vontade, Deus amado, de procurar um crente maduro para instruir nos textos que eu tenho dúvida, mas não permita que eu pare no meio do caminho, eu quero ler a Tua palavra. Deus, eu quero ter uma vida espiritual saudável, eu quero me alimentar daquilo que Te agrada. Deus, eu quero firmar a minha esperança no Senhor. Que se porventura vier as lutas e vier as batalhas e eu ficar cansado e eu ficar sobrecarregado, eu quero crer que é porque o Senhor está no propósito. Eu quero crer que é porque o Senhor tem algo maior para me oferecer, que o Senhor está de alguma forma me ensinando, me usando. Deus, que eu seja um modelo, no procedimento, nas palavras, que as pessoas sejam encontradas falando com Cristo ao falar conosco. Que as pessoas sejam impactadas por nós, que o Senhor se agrade das conversas que nós temos, que o Senhor se agrade dos nossos relacionamentos, que o Senhor se agrade daquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, Deus. Pai querido, e nesta noite nós nos entregamos, Pai querido, a fim de cumprir com aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, ó Deus. Pai de amor, que o Senhor encontre, Deus eterno, não apenas jovens, mas uma igreja aqui no Parque das Nações que seja um exemplo, ó Deus amado, na palavra, na fé, ó Deus eterno, no procedimento, na pureza. Ó Deus, nós queremos evidenciar aquilo que um dia o Senhor fez nas nossas vidas. Ó Deus amado, então, nos afasta de falsas doutrinas, ó Deus. Tire de nós, Pai querido, falsos profetas. Tira do nosso meio, ó Deus amado. Tira dos nossos celulares, das nossas redes, ó Deus, aquilo que não provém de Ti, ó Deus amado. Nós não queremos, ó Deus, ser alimentados, Pai querido, com alimentos fracos que não provém de Ti. Queremos ser nutridos, ó Deus amado. Queremos ter um conteúdo vitaminado pela Tua graça, ó Deus amado. Que nos confronte, que peça arrependimento, que peça santificação. Ó Deus amado, que peça, Deus eterno, uma transformação de vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ó Deus amado, de uma forma muito especial e muito carinhosa, Deus, eu intercedo em favor, Pai querido, dos nossos jovens. Pai de amor, toma a vida de cada um deles nas Tuas mãos, ó Deus amado, os seus planos, os seus projetos, ó Deus, as suas expectativas ministeriais com relação a esta igreja, com relação às suas vidas profissionais, ó Deus. Pai de amor, toma as suas ansiedades nas Tuas mãos, o Senhor sabe, ó Deus amado, cada dificuldade que cada um de nós temos passado, ó Deus. Pai querido, abençoe a vida dos nossos jovens, ó Deus, dos nossos adolescentes, Pai de amor, e use a nossa igreja, Deus amado, para continuar abençoando a vida de cada um deles. Pai querido, nós oramos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor fará muito mais do que estamos pensando, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar. Júnior. Abençoado. Deus falou no seu coração. É muito difícil ser um exemplo. Realmente é difícil, mas é possível. Depende daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Obrigado por vocês estarem conosco hoje. Você que está assistindo ou vai assistir esse culto também através da nossa página no Facebook ou no YouTube. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar encerrando esse culto. Depois o pastor vem fazer a bênção final. Você foi abençoado mesmo? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos lá, Digão, vamos cantar? Ficar de pé, igreja, adorar o nosso Deus novamente. Nosso Deus.
o começo? Vai vir o tornou, os olhos dos cegos abriu, um alto igual a Deus. A noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus é grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus é grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Meu Deus é grande. Deus é grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glórias a Deus. Amém. Pastor. Amém. Fui abençoado. Você foi abençoado? Amém. Quero fazer um convite a você. Próxima quarta-feira, culto de oração. Mas no próximo domingo, temos culto de ceia. Você é nosso convidado a retornar a esta casa de oração e celebrar junto com a gente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, em meu e no seu favor. Espero você então aqui quarta-feira e no próximo domingo para celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai querido, por tudo aquilo que presenciamos nesta noite, ó Deus. Cânticos, orações, textos, palavra, Pai querido, e tudo exaltando, glorificando, exaltando o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos, Pai de amor, por esta igreja que se reúne nesta noite, ó Deus amado. E te agradecemos pelas respostas que o Senhor nos deu através deste culto, Pai querido. Pai de amor, te pedimos oportunidade para colocar em prática aquilo que aprendemos. Que o Senhor se agrade de cada um de nós, dos servos Teus, dos discípulos Teus que se encontram neste lugar. Pai querido, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e Te dê paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana. Mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, és em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se